Pronto. Observa que nessa imagem da página 133, ela traz uma imagem que é bastante típica, né, bastante conhecida da formação paisagística do Brasil, que é justamente a imagem, vamos dizer assim, uma imagem mais sertaneja. É uma imagem mais de sertão, uma característica de uma vegetação que é rasteira, de um solo que é, vamos dizer, um solo com pouca vegetação, cobrindo. A casinha de taipa também é ali, né? A casinha de taipa, bem simples, ao pé do morro. Então, assim, nós sabemos, né? Nós conhecemos a história do Brasil e sabemos que houveram processos em que pessoas do Nordeste, principalmente, se dirigiam para outras áreas, né? Para outros estados, para outras regiões. E nós vamos começar a entender hoje como é que estão esses fluxos. A música que eu pedi para que vocês assistissem antes de começar a aula, não sei se vocês já conheciam aquela música. Quem aqui já conhecia aquela música ali? Eu conhecia, eu sabia o nome, mas nunca tinha ouvido, não. Ah, entendi. Caio disse que já conhecia a música. Mais alguém conhecia já aquela música? Mas alguém já tinha ouvido alguma vez? Vitória falou, João Gabriel. Na verdade, gente, tem uma questão bem interessante sobre aquela música, que é o seguinte. Quem escreveu aquela música foi um poeta cearense conhecido popularmente como Patativa do Assaré. E Patativa do Assaré, assim, pelo menos eu acho uma poesia muito bonita aquela música. Às vezes vocês, por serem mais jovens, talvez não gostem muito do ritmo, aquela coisa toda, né? Mas vamos levar em consideração a letra da música, o que diz a música, a mensagem central da música. E ela fala justamente de uma família que sai do sertão em busca do Sudeste. Essa família está indo por que quer? Para o Sudeste? Não. Eles estão indo por causa de quê? Por que é que eles estão indo embora? Por causa da seca Por causa da seca. no sertão. Isso, E a não seca, chove. a pobreza, a miséria, enfim, né? O fato de não chover e o agricultor, né? A gente bem sabe que o agricultor ele depende da chuva para sobreviver. Todo mundo depende de chuva, logicamente, mas o agricultor principalmente. E aquela música, ela é um retrato, na verdade, ela é uma imagem cantada da ida do nordestino para, principalmente do nordestino para o sertão. Só que existem também outros fluxos migratórios, né? A gente vai ver que tem gente indo para o norte, tem gente indo para o centro-oeste. Enfim, os fluxos migratórios eles são imensos, na verdade. E aquela música especificamente, ela me toca bastante porque ele conseguiu relatar praticamente a visão de cada pessoa, né? Fala da menininha que fica pensando no cachorrinho, o menininho que pensa no gato, o pessoal que deixa os brinquedos, as crianças que deixam os brinquedos, o desespero quando chega na cidade grande, a forma como eles são vistos, né? Só vê cara estranha, aquela coisa toda. Então, assim, ela é um retrato fiel, a gente pode até falar dessa forma, que aquela música é um retrato fiel da, da ida do sertanejo, do nordestino, para o sertão. Ou, aliás, fugindo do sertão para o sudeste, né? Especificamente no caso da música, para São Paulo, né? Ele fala para São Paulo, né? Nós vamos a São Paulo viver ou morrer. E assim, eu creio que aqui na sala, né? Estamos hoje, fora eu, tem mais 9 pessoas. Não sei onde é que estão os demais. Aqui na sala, todo mundo tem algum parente que foi para São Paulo em busca de uma melhoria de vida e muitas vezes acabou ficando por lá. Eu tenho tios que foram há mais de 50 anos para São Paulo. Eu tenho um tio que ele foi para São Paulo, aliás, 2 tios que foram para São Paulo e morreram sem voltar nem para visitar o Nordeste, para vocês terem ideia. Não tiveram nem oportunidade, né? Um deles teve oportunidade, mas não, por escolha própria, não veio. E o outro não conseguiu lá dinheiro para voltar para o Nordeste nem para visitar. Então, assim, eu creio que aqui na sala todo mundo deve ter um tio, um parente que foi embora para São Paulo e que para lá mesmo ficou. Né? Eu tenho tios que, assim, eu tenho parentes que foram para São Paulo e conseguiram
posições econômicas até, assim, não vou dizer que eles são milionários hoje, mas tem uma condição financeira muito boa que talvez não tivesse conquistado aqui no Nordeste. Agora eu queria passar uma curiosidade para vocês. Não tem o poeta que escreveu a música, que eu falei para vocês no começo, quem é que lembra o nome dele? Falei lá no comecinho de quem era a música. Ele tem nome de passarinho, cara. Patativa do Assaré. Patativa do Assaré. Patativa do Assaré era analfabeto. Fiquei surpreendente. Foi, o senhor já falou em outra atividade que Ah, já cheguei a teve. falar, foi? Ah, beleza, então. Então eu tô tendo. Foi, teve um negócio, Brasil baixo, Brasil de cima, será como é que Ah, é o sim, nome? sim. Ah, sim, verdade, verdade. Aquela música Brasil de Baixo e Brasil de Riba, né? Que eles falavam, né, na linguagem nordestina, né? Que eu cheguei a falar para vocês. Mas interessante, né? Você vê que ele fez um retrato, né? Muito bacana assim, não só da seca, mas da ida do nordestino, né? Embora fugindo dessa seca, na verdade. Era basicamente isso que eu tinha a intenção de mostrar para vocês com essa música, tá certo? Como eu falei, embora às vezes seja um ritmo que não seja muito familiar para vocês, até porque vocês gostam de um pancadão, de um, sei lá como é que chama esse negócio que vocês, que a maioria dos jovens se escuta hoje em dia, né? Mas assim, vamos analisar pela letra, né? A letra da música em si é uma letra muito bonita, é uma letra que traz uma mensagem, ah, assim, é algo que tem a nos acrescentar, na verdade, né? É algo que nos acrescenta. A imagem que eu convidei vocês a verem aí na cena de abertura a imagem de abertura do capítulo é justamente essa ideia aí, né? Vocês vão ver paisagens muito parecidas com essa quando nós tivermos a oportunidade de irmos para Brejo. Embora Brejo não seja sertão, tá certo? Brejo da Madre fica no área de transição entre Agreste e Sertão, não é sertão propriamente dito, mas assim, vocês vão ver muitas paisagens parecidas com essa. Não sei se vocês sabem o que significa a palavra caatinga. Não é mau cheiro, não, tô falando caatinga é vegetação. Vocês sabem o que Eu significa? sei, um dia, no ano retrasado, eu já vou falar sobre Caatinga. Eu não me lembro muito bem, mas era sobre um terreno assim, com um clima seco, o solo que não era muito fértil e também com um clima muito quente. Isso, mas sabe o que significa Tipo a isso. palavra em si? Não, mas eu acabei esquecendo, porque faz Ah, tão tempo. A palavra caatinga, pessoal, significa mata branca. E observa que não é uma mata muito Mata verdinha, Branca. não, né? Mata branca, né? A famosa mata branca. Então, assim, a nossa geografia, a nossa população, a nossa dinâmica populacional, na verdade, ela vai ser formada a partir também de deslocamentos. Professor, o que é o deslocamento? O deslocamento, pessoal, que eu falo, é justamente... Tomei um gelinho ontem, cara, tô com a garganta incomodando um pouquinho. O deslocamento, na verdade, quando eu falo de deslocamento, eu estou falando de deslocamento populacional. Por exemplo, Thalita vai embora para o Sudeste. A família Thalita se junta todinha e vai embora morar em São Paulo. Então, nós chamamos isso aí da geografia de deslocamento, tá certo? Só que quando nós falamos em deslocamento geográfico, a geografia ela não está preocupada porque a família de Thalita foi embora, não. A geografia vai estar preocupada se de repente a família de Thalita, de Vitória, de Caio, de Murilo, de Nicolas, de Fernando, ou seja, todas as famílias, um monte de família, de repente, resolve ir embora. Aí a geografia resolve estudar isso aí. Por que é que isso aí está acontecendo? Ou seja, por que é que aquele pessoal que era tão feliz em São Joaquim do Monte, tendo aula com o professor João Paulo, resolve todo mundo ir embora de uma vez só? Então, a geografia, ela se preocupa em estudar os fenômenos a partir dessa ótica. Ela está preocupada porque uma pessoa, porque uma família, porque a família de Thalita foi embora, né? Está preocupada porque a família de todos os alunos do sétimo ano, de repente, resolveu ir embora para São Paulo. Tá certo? Então, ela vai estudar por que foi que isso aconteceu, como isso aconteceu, quais foram os motivos, o que foi que o que foi que essas famílias foram buscar em São Paulo, o que foi que eles encontraram quando chegaram lá, deu certo, não deu, foram morar onde, se adaptaram de que forma, permaneceram quanto tempo, voltaram, ficaram, tá entendendo? A geografia, as dinâmicas, a dinâmica de estudos de deslocamento da geografia, ela acontece dessa forma, tá certo? Pessoal, deu para entender até agora? Tá bem claro até agora, tá bem entendido? Pronto, vamos começar a deixar difícil agora, já que tá ficando fácil, vamos começar a dificultar um pouquinho agora para vocês. Pessoal, segue aí para a página 134 agora.
Deixa eu ver como é que eu vou organizar minha mesa aqui, viu? Sim, gente, antes de tudo, parabenizar vocês pelas fotos, tá certo? E assim, já assim, de antemão me desculpar, né, pelo fato de eu não estar ao vivo ontem, mas ontem era meu aniversário, queria ficar um pouquinho com os de casa também, né, logicamente, né, queria também ficar um pouquinho com os de casa. E assim, próxima semana, só dando um lembrete, nós temos as apresentações de história, né, sobre a Reforma Protestante. Eu espero que a videoaula que eu gravei para vocês ontem tenha, assim, como é que eu vou dizer, não tenha deixado a desejar, né, com relação ao conteúdo. Não passei exercício, né, não foi exercício, foi um filme que eu pedi para que vocês assistissem, inclusive aquele filme que eu tinha falado, e Luara tinha comentado, professor, se eu tivesse visto o link, eu tinha assistido, que eu gosto de assistir esse tipo de filme. Então, eu mandei o link novamente ontem, né, junto da atividade lá do Crescimento, espero que vocês tenham assistido. Aquele está resumido em 1h10, mas tem ele completo de 1h50, 2 horas mais ou menos. E aí também é interessante porque você pega todo o diálogo, né, toda a dinâmica do vídeo, tá certo? Gente, vê só. O que é migração? Caio, diz aí pra gente o que é migração aí com base no que está na página 134, lá no primeiro parágrafo. Esclarece aí pra tu o que é migração. É o deslocamento populacional. Isso, muito bem, né? Deslocamento de população de um local para outro. Porém, tá certo? A migração, ela geralmente se dá dentro de um mesmo território e ela tem motivos, ela não acontece do nada. Não é tipo, de repente, eu vou marcar uma reunião com os pais de vocês e digo, galera, vamos embora se deslocar para outro lugar aqui. Não, ela tem algum motivo, na verdade. Não parte da cabeça de um maluco que queira levar todo mundo para outro lugar. Se bem que na história tá cheio de maluco que quer levar o povo sem explicar para onde e um bocado de gente está seguindo o cara, mas vamos lá. A migração, geralmente esse pessoal ele se desloca devido a dificuldades, tá certo? Se vocês analisarem, como eu falei para vocês, geografia ela sempre vai caminhar junto com história, não tem como a gente separar as duas. Se vocês analisarem a história da humanidade, vocês vão ver que a maioria dos deslocamentos eles acontecem devido a alguma necessidade, devido a alguma dificuldade que estava em um local, que as pessoas tinham em um local e que de repente ah, viram que algum outro local poderia oferecer uma condição de vida melhor, em outras palavras. Então, assim, se nós formos olhar os fluxos migratórios dentro do Brasil, por exemplo, que é o nosso foco, quando você estiver do oitavo, nono ano, vocês vão estudar os fluxos migratórios em outros países. Mas, por enquanto, vamos focar aqui no Brasil. Vamos tomar como base a música que nós escutamos e vamos usar um pouquinho do que vocês possam ter aí na cabeça. Vamos deixar o livro de lado um pouquinho. Por qual motivo será que uma pessoa, que uma população, ela sai de um lugar para outro? Se tem um motivo que vocês acham que poderia fazer isso? Tipo, a condição de lá, eles moram assim, não é numa cidade, mas numa fazenda. O solo acabou se tornando não bom para a plantação, o clima ficou ruim. Aí o que eles fizeram? Pegaram suas coisas, decidiram mudar para um lugar onde tivesse uma condição de vida melhor e um solo fértil para plantio. Isso, bem pensado nessa primeira causa. Caso, Oi, Caio, pode falar também. nem sempre acontece isso, porque como a música relata lá, eles tinham uma vida boa, só que o problema lá era a seca. E quando eles foram para São Paulo, a música mesmo diz que eles ficou devendo para o patrão. Ficou devendo para o patrão, trabalhava e recebia muito pouco. Do que recebia só dava para sustentar a família. Quando ainda terminou devendo para o patrão. No caso, a vida, por mais que seja dura lá, era melhor ainda. O que a gente tem que entender muitas vezes, assim, pegando um pouquinho do que Murilo falou e do que Caio falou, existe a questão que Caio falou, que Murilo falou inicialmente, né, do tempo solo ele ficar empobrecido e realmente não dá para plantar, né, que hoje isso aí já é driblado esse tipo de problema, né, nós temos fertilizantes, os adubos que quando um solo ele vem empobrecer, cara, já realmente já tem passado aí Isso para matar as impurezas do solo, né? também. No avô planta, sei disso. E também, pegando um pouquinho do que Caio falou,
muitas vezes sai em busca de coisas melhores, chega lá e não encontra. Então, existem algumas reportagens, inclusive, que vocês podem estar pesquisando na internet depois. Nem tudo vou estar mandando para vocês prontinho, não, né? Às vezes vocês podem pesquisar também. De pessoas que vão. Hoje em dia, veja, nós estamos no século XXI. Todos vocês que estão aqui nessa sala já nasceram nesse século. Eu sou do século passado, eu sou de 85. Mas entende bem o seguinte: coisas que a gente pensava que só existia lá no século XX, 1950, 1970, 1900 e bolinha, ainda existe hoje. Então, por exemplo, muitas pessoas vão trabalhar em fazendas, né, em fazendas de extrativismo vegetal, principalmente, e recebem uma carga de exploração tão grande que ficam, como o Caio falou, devendo ao patrão. Eu lembro que eu vi uma reportagem, até passei essa reportagem para a turma que hoje é nono ano, se não falha a memória, sobre a escravidão moderna, em que as pessoas iam trabalhar, iam com a promessa de que iam ter um salário para sustentar a família, aquela coisa toda, iam ter alojamento, iam ter comida. Só que quando chegavam lá no local de trabalho, a comida era paga, o alojamento era pago. E assim, por exemplo, se uma fuba é R$ 1, lá era 5. Se um pacote de arroz é R$ 3, lá era 20. Se uma Coca-Cola é R$ 5, lá era 50. Por quê? Para que a pessoa ficasse sempre devendo. Então, por exemplo, chegava no final de semana para ele receber o dinheirinho dele, aí o patrão dizia, pronto, você tem direito a, vamos dizer, R$ 300. Opa, beleza, R$ 300, vou mandar 200 para minha família. Calma, vamos lá. Você pegou tanto, você pegou um sabonete, você pegou uma Coca-Cola, você pegou um fubá, você pegou um arroz, você pegou um pedaço de carne. Você tá, na verdade, a sua conta todinha tá dando R$ 400, então você está me devendo 100. O cara tem que pagar? Não. Ia trabalhar e ia ficar sempre devendo ao camarada, ou seja, ele ia ficar trabalhando num regime de escravidão, na realidade. Para sorte, o Ministério do Trabalho chegou em cima, passou um par de algema logo no patrão, fez ele assinar a carteira de todo mundo, dar direito trabalhista, indenizar, foi um negócio arretado. Mas assim, vamos voltar para a questão da migração. Esses processos de migração, o que nós vamos estudar nesse momento, são o que nós chamamos de migração interna, tá certo? Existem dois tipos de migração, migrações internas e externas. Vamos hoje focar apenas para você o que é externa, não tenta saber agora. Vamos tentar saber o que é interna, tá bom? Thalita, lê aí pra gente o que são migrações internas, por favor. Migrações internas correspondem aos movimentos populacionais que ocorrem dentro de um país sem alterar sua população absoluta, embora provoquem significativas mudanças econômicas e sociais nas áreas onde acontecem. Essas migrações ocorrem, na sua grande maioria, em virtude de questões econômicas. Isso, muito bem, vamos lá. Pessoal, vamos pro quadro. Vamos voltar àquilo que a gente sempre fazia nas aulas presenciais, tá certo? Existe um país chamado Caiolândia, tá bom? Lembra de Caiolândia? Pronto, tá aqui. Próspera. Muito próximo, só que tá passando por uma crise arretada. Caiolândia tá aqui, tá certo? Caiolândia é um país, pessoal, muito organizado, muito bonitinho, tá certo? Todo mundo cria pato, cria guiné, cria um monte de passarinho, cria um bocado de bichinho aqui em Caiolândia. E Caiolândia possui uma população total, né? Um país assim, não é um Brasil, não é uma China, não é uma Índia, mas tem uma população de 100 milhões de habitantes. Ó, população legal, né? 100 milhões de habitantes. Legalzinho? Bonitinho aí? Beleza. E Caiolândia se divide em algumas regiões. Então, Caiolândia tem essa região aqui e tem mais duas regiões. Vamos pensar. Beleza? Vamos chamar essas regiões de Caiolândia de região 1, região, opa, região 2 e região 3. Pronto. Todo mundo sabe contar, né? 1, 2, 3. Pronto. Observe que essas regiões têm tamanhos diferentes, né? Têm tamanhos totalmente diferentes, na verdade.
E Caiolândia, como falei, né, é um país, todo mundo é feliz, todo mundo é bonitinho, todo mundo é fofinho, gostável e tem 100 milhões de habitantes. Beleza. Só que aqui na região 1, aliás, desculpa, aqui na região 2, eles estão passando por alguns problemas. Está acontecendo uma seca, uma crise econômica, já devido a essa seca, realmente, tá certo? Então, o que acontece? Vamos dividir aqui as populações de Caiolândia. A região 1, mesmo sendo a menor região de Caiolândia, ela é uma região muito próspera. Então, na região 1 de Caiolândia, moram 40 milhões de pessoas. 1000 com pontinho significa milhões, tá bom? A densidade demográfica aqui não é muito legal não, viu, gente, em Caiolândia, é meio troncha. Na região 2 de Caiolândia, moram, deixa eu ver, 40, 25 milhões. Falta quanto? 35, é? Os outros 35 moram na região 3. Beleza. Como é que acontece o processo de migração interna? A galerinha que mora aqui, na região 1, tá aqui, a galerinha, eita, as famíliazinhas, tudo mais. É tudo pequenininha, feito o presidente, pronto, beleza. Eles estão sendo vítimas de todo esse processo aí. Seca, crise econômica, aquela coisa toda. Então, uma parte dessa população diz o seguinte, cara, eu vou buscar a região 1 porque lá tem muita indústria. Bora para lá. Outra parte vai para a região 3 porque lá tem muita agricultura, então são pessoas mais ligadas ao campo agrícola, querem ir para cá. Pergunto a vocês, a população de Caiolândia, ela mudou a quantidade de habitantes? Alterou? Não. Não, né? Então, veja, no processo de migração interna, o pessoal se desloca de um local para outro dentro do próprio território, porém isso não traz uma alteração na quantidade de pessoas, tá certo? Já no processo de migração externa, eu disse que não ia falar muita coisa para vocês, mas só para vocês saberem, essa galerinha aqui iria para outros países, tá certo? Aí sim, nós teríamos uma alteração na população absoluta de Caiolândia. Mas como o pessoal que migrou foi para dentro do próprio país, né, foi para dentro de Caiolândia, só que foram para região 1, outros foram para região 2, outros permaneceram na região 3, aliás, desculpa, região 1, região 3, outros permaneceram na região 2, isso não vai trazer uma mudança, isso não vai alterar a quantidade de habitantes. Deu para entender, gente, essa parte? Deu para ficar claro? Yes. Pronto, beleza. Se vocês entenderem, tá ficando bacana então. Aí vejam só. Thalita leu lá no finalzinho uma informação muito importante para a gente. Veja só, ela leu o seguinte: essas migrações ocorrem, na sua grande maioria, em virtude de questões econômicas. Professor, pode acontecer migrações por outros motivos? Cara, de poder acontecer até que pode, mas isso é uma coisa tão rara. É uma coisa tão assim, como é que eu vou dizer? Eu não tenho, até para falar para vocês a verdade, eu não tenho nem conhecimento de alguma migração que tenha acontecido por algum outro motivo. Tá certo? Não tenho, assim. Porque se nós formos analisar, por exemplo, ciclo da borracha, o pessoal que foi para a região norte, o pessoal que migrou do Nordeste, principalmente para a região norte do Brasil, para a região amazônica, foram porque aqui a economia estava em frangalhos. O pessoal que foi para do Nordeste para trabalhar do Nordeste, do Sudeste e outras regiões, para trabalhar na construção de Brasília, em meados do século XX, foram por questões econômicas, porque aqui o negócio estava ruim. O pessoal que foi daqui para trabalhar em São Paulo, no Sudeste de maneira geral, também foi porque aqui estava ruim. Então, assim, eu não sei se dá para vocês. Professor, dá um exemplo. Eu não sei, cara. Eu não sei se dá. Né? Eu não vou chegar, não vou Porque inventar. se você tá bem em uma região, para que sair, né? Exato, exatamente. Pode acontecer o seguinte. Eu chegar... Essa semana eu estava em Caruaru com a minha esposa. Tinha ido
fazer uma manutenção no carro, e a gente estava dando volta lá por um bairro, né? Um bairro chamado Inocop, que fica ali próximo ao Shopping Caruaru. E eu falando a ela o seguinte, disse, olha, como vocês sabem, né, a gente estava planejando, dentro do nosso planejamento, esse ano nós estaríamos morando em Caruaru, né? Que teve aquele rebuliço, que eu ia embora, aquela coisa toda, aquele negócio todinho. E depois, quando foi em janeiro, disse que não ia ficar aquela coisa toda. Pronto, beleza, estou aqui. Mas assim, aí eu falei para ela assim, disse, olha, eu acho que quando Lorena completar uns 5, 6 anos, a gente começa a querer arribar o fogo para vir aqui para Caruaru de novo. Por quê? Não. Escola para o menino, de repente, uma possibilidade de uma ascensão profissional para mim, uma qualificação para minha esposa, tudo mais. Mas assim, dentro desse projeto, logicamente, como o Lara falou, se a situação para a gente estiver boa aqui, a gente não vai ter para que estar indo embora. Da mesma forma, o pessoal, vamos dizer, nossos antepassados, né, nossos avós, nossos tios, nossos primos, que foram embora daqui para São Paulo, eles foram porque a condição aqui não estava bacana. Então, nós citamos nós vamos ter no Brasil muitos fluxos migratórios, tá certo? Se vocês analisarem aí a partir da página 136, vocês vão ver que tem os processos migratórios do Brasil, né? Assim, os principais fluxos que ocorreram no Brasil. Nós tivemos alguns fluxos antes do século XX. Então, quando foram descobertas, por exemplo, as jazidas de ouro em Minas Gerais, século 17, 18, se não falha a memória, muita gente correu para Minas Gerais em busca de ouro, em busca de trabalhar nas regiões auríferas. Quando a gente entra dentro do século XX, nós vamos ter os processos de migração que vão acontecer depois da Primeira Guerra, depois da crise econômica de 1929, em que as pessoas vão correr atrás, vão tentar procurar algum lugar para trabalhar, né? As condições vão estar ruins. Quando é nos idos de 50 e 60, 1950, 1960, vai o pessoal para o Planalto Central para tentar conseguir emprego na construção de Brasília. Gente, só um detalhe para vocês. Brasília, ela foi uma cidade totalmente planejada, tá bom? Então não foi uma cidade que surgiu do nada. De repente o pessoal começou a juntar um bocado de casa, se formando numa cidade. Não, o pessoal foi lá, olharam a região, disseram, não, vamos aqui construir a capital do Brasil. Então, como ela foi uma cidade planejada, ela foi uma cidade que foi construída do zero, então precisou de muita mão de obra. E muita gente foi embora trabalhar lá na construção de Brasília, tá bom? Depois nós vamos ter as migrações dos anos 70, que o pessoal vai principalmente para a região norte e centro-oeste, tá bom? E 70 e 90, entre os anos 70 e 90, os fluxos migratórios que vão para o sertão, aliás, do sertão para o sudeste, principalmente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir um mapinha aqui para vocês entenderem melhor essa parte. Vocês sigam aí, pessoal, para a página 77, por favor. Vamos analisar esse mapa. Aqui, ó. Vocês têm esse mesmo mapa aí na página 137, tá bom? Vamos tentar ler esse mapa aqui, tendo o seguinte. As setas, elas estão apontando a região de origem para a região de destino, tá certo? Mas observa que essas setas, elas têm a mesma largura ou têm larguras diferentes? Largura diferente. Larguras diferentes. O que é que pode significar essa largura das setas, na opinião de vocês? Para mim é a Pessoas que distância que as pessoas percorreram. A distância, mas a distância seria mais uma questão de comprimento, né? Oi, É. Caio. Tu ia falar o quê, Caio? é o número, muitas pessoas que estão se deslocando para um local. Isso. A largura da seta, pessoal, ela significa, tenta dar a proporção de pessoas que foram embora. Então, por exemplo, observa aqui na tela, eu estou mexendo uma mãozinha aqui na tela, dá para vocês verem essa mãozinha? Uma mãozinha bem pequenininha aí no mapa. Aham. Pronto. Essa mãozinha que está aqui do Ceará, ela está levando para 3 fluxos migratórios. Uma para o norte do Maranhão, outra para a região leste do Pará e outra para o centro da Amazônia. Observe que ela tem uma largura não é tão larga.
Agora observe essa seta que sai aqui da Paraíba e Pernambuco em direção ao sudeste, em direção a São Paulo principalmente. Ó, a largura da seta. Tá certo? Então, quanto mais larga é a seta nesses mapas, preste bem atenção. Eu estou dando uma proporção maior de pessoas que estão indo embora. O principal fluxo migratório com isso que nós podemos observar do Brasil foi de nordestinos procurando principalmente a região sudeste. E se dentro da região sudeste nós pudéssemos especificar principalmente a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo de maneira geral, né? Por quê? Porque o estado de São Paulo ele tem uma tradição industrial, uma tradição de construção civil, que tem uma tendência de angariar muito mão de obra. Eu me lembro que meu pai, ele conta muito, cara. Meu pai, ele foi para São Paulo para trabalhar em construção civil. Não deu certo. Ô, João professor, Paulo, o Luna tá mandando mensagem. isso. Não tá mandando mensagem no grupo. No grupo. O que é que Luna quer? Não Eita. deu pra ir Acho que a hoje. internet dela caiu. Certo. Ela Não já deu- falou que não veio pra mim hoje, não. Sei que eu tô falando. Boa Ei, noite sem dormir. Foi, eu achei engraçado que ela disse assim, não deu pra eu ir hoje. Entendeu? Que eu achei engraçado, não deu pra eu ir hoje. Eu pensei, ir pra onde, velho? Tá bom, deixa eu dar um ok aqui pra ela. Gente, olha só, falta 3 minutos pro link zerar. Eu fui me empolgando com os fluxos migratórios, nem me toquei disso aí. Tá certo? Então eu vou fechar aqui o link, vou dar uma resposta para ela e já mando outro link para vocês. Tá bom assim? 8h30, então vai ter que ser mais rápido esse link. Tá bom? Então, Ok. ok.